Boa noite, presidente. Boa noite, vereadores, a todos. Muito obrigado ao vereador Pete pelo convite que me fez para vir me expressar aqui. Aqueles que estão acompanhando desde casa, através da internet, é para mim uma honra muito grande, os senhores que estão aqui todos na plateia, é uma honra muito grande poder vir novamente até aqui para tecer algumas considerações. Os tempos hoje não são tão polêmicos e eu vou tentar fazer com que a minha fama não me preceda tanto, não falar tanto como poderia e, quem sabe, até deveria. Foi colocado como uns assuntos a respeito do Rocio, mas há outras duas coisas que são breves e que eu acho importantíssimas comentá-las. A primeira foi a notícia que chegou hoje, a partir do INSS, por fim, nos autorizando a colocar o raio-x dentro do prédio do INSS. É lógico que não existe milagre sem algum tipo de retribuição. A retribuição seria que nós concordemos em pagar um aluguel de aproximadamente R$20 mil mês, né? O que não é pouco, é aquilo que eu escutei aqui, que quando a gente está na plateia aprende muito com vocês. É lógico que isso está sendo discutido na Justiça, até porque, com a audiência que tivemos aqui com o juiz federal Josiano de Jaraguá, ele, por iniciativa dele, ele pediu para que mudássemos a ação, ao invés de ação para posse, para a ação de titularidade do imóvel, já que somos legítimos herdeiros do INAMPS, e eles são do Ministério da Previdência Social. Mas, de qualquer maneira, o fato de termos a autorização para adentrar no pátio e usar, para colocar toda a instalação elétrica que já está pronta, teríamos que ligar ao poste, porque um raio-x utiliza aproximadamente 20 mil volts, são raios-x grandes. Então, estou dando a notícia de que, se nada acontecer de ruim nos próximos dias, nós poderemos já começar a tentar empenhar o que for necessário para que esse raio-x seja instalado. É uma novela que já vem para 4 anos e esperamos terminá-la o quanto. Não foi terminada até agora, exatamente pela guerra judicial que tinha se instalado a respeito disso. O segundo ponto a partir de uma coisa que interessa diretamente ao nosso vereador Fernando Malão, que é o problema da oncologia. Eu tenho tido contatos muito frequentes com o secretário de Estado, Vicente Caro Preso. Estive em Brasília, onde conversei com o doutor Francisco de Assis Figueiredo, que é o secretário nacional da Assistência à Saúde, do SAS, e lá eu fiz os levantamentos in loco, e os resultados são os seguintes. A habilitação já está concedida por parte do governo federal e o governo do estado teria a responsabilidade de fazer o credenciamento. Isso eu já falei anteriormente aqui. E esta semana eu entrei em contato novamente em vista da posição que o hospital teve a respeito da oncologia. O hospital, de maneira extraoficiosa, porque não me mandou ainda um ofício, mas vai mandar, disse-me que eles esperariam até o dia 31 de dezembro, e se até lá não houver nenhuma manifestação por parte do Poder Público Federal, e principalmente do estadual, que é o que está empacando, eles vão usar aquelas instalações preparadas para a oncologia para outro fim, desistindo, portanto, da oncologia no município. É lógico que isso não interessa numa situação dessa, agora não interessa a mais ninguém, até porque já houve a autorização por parte da comissão do Conselho Intergestores Regional, e eles estão na expectativa
porque uma parte dos 4 municípios do lado para lá de Rio Negrinho, eles estão utilizando-se de Porto União, e os municípios aqui vizinhos nossos estamos nos utilizando de Jaraguá do Sul. Hoje conversamos com a Ulissi, que é a senhora Ulissi, que é a diretora da Oncologia de Jaraguá, me perguntando em que situação estava e, inclusive, penalizando-se pela situação de que não desenleia. O nosso secretário, Vicente Caropreso, disse-me que não há recursos no MAC. MAC, gente, para quem não sabe, é média e alta complexidade. O nosso hospital é um hospital habilitado para média complexidade. Não está habilitado para alta complexidade, a não ser a complexidade específica do TRS, que é o ProRim e o RimVida, e também a UTI, e agora seria a oncologia. Tá? Então, há necessidade de que eles façam alguns ajustes nesse sentido, mas não, o hospital não tem que fazer mais nada, aparentemente ele fez tudo, já veio a auditoria do Estado, diz que está tudo bem, estão 4 leitos que estão prontos para serem funcionais, mas é óbvio que, para ser sincero, eu não estou achando muito interessante nós assumirmos, por conta e risco, sabendo da situação como o Estado e o governo, principalmente o Estado, porque o governo federal praticamente é tudo transferências automáticas, então dificilmente nos falha. Mas o governo do Estado simplesmente nos deixa na mão diariamente, diga-se de passagem, os R$100 mil de urgência e emergência, que já adiantamos 8 parcelas e só recebemos dezembro, janeiro e fevereiro. Ou seja, são R$500 mil que estão me fazendo falta. Pode ser que eu tenha alguma dificuldade com o 13º até para o final, porque são R$500 mil que eu tive que tirar da folha de pagamento para poder financiar a urgência e emergência. Diga-se de passagem, presidente e vereadores, nós temos uma liminar concedida já na gestão anterior, exigindo que o governo do Estado pague isso. E, no entanto, essa liminar é desconsiderada, não se vê, e aí a gente tem aquilo que eu estava escutando lá de trás, agora há pouco, quando se diz assim, temos que tirar todos os funcionários. Dizia o vereador Malão, mas espera, aí a coisa para. Pois é a mesma situação que eu estou quando me dizem, mas como vai tirar os 100 mil? Daí não vai ter as cirurgias? Ou seja, a pressão se torna insuportável. A mesma coisa a UTI. A UTI ela está incluída na transferência obrigatória do governo federal. São R$692 mil mês que vem diretamente para o hospital do governo federal. Dentro disso está incluída a UTI, estão incluídas todas as internações, estão incluídos todas as consultas internas do hospital, está incluído tudo que se refira, exceto o pronto atendimento da porta. Tudo. O que faz dentro do hospital, tudo. E se tiver alguém lá dentro que precise de uma ultrassonografia de pescoço para ver se tem ou não tem entupimento das artérias importantes do pescoço, também está incluído. E, no entanto, se a gente não pagar por fora, o paciente não é atendido, ou seja, é atendido, mas simplesmente fica sem fazer. E aí, então, vem aquela pressão da família na porta da secretaria, porque é encaminhada desse jeito para fazer pressão realmente. Então, o Estado, ele simplesmente nos deixa na mão. Essa seria a outra informação, né, a respeito da oncologia. Espero poder resolver, porque em entendimento com o secretário, ele me pediu para marcarmos uma audiência rápida com ele, com o senhor Renato e eu, diretamente com ele no gabinete. O Renato do hospital, né? Para a gente resolver essa questão, pelo menos, resolver. Já foi feito isso uma centena de vezes, para que haja um entendimento maior e haja uma saída, que a única saída que eu vejo é a financeira, é o governo do Estado assumir os atendimentos, porque é alta complexidade, e alta complexidade não é responsabilidade do município,
Então, e muito menos responsabilidade de nós assumirmos toda a alta complexidade de 7 municípios diferentes. Impossível. Não podemos passar essa conta para a nossa população pagar. Doutor Manuel, o senhor vai entrar num outro assunto agora. Eu só queria, provavelmente, pela sua vinda hoje aqui, os acessos aqui, o acompanhamento nas casas hoje, só para os senhores terem uma ideia. No site, 53 pessoas nos acompanham ao vivo e 186 visualizaram até o momento essa sessão. No Facebook, 90 pessoas estão nos acompanhando ao vivo em suas casas e 396 visualizaram até o momento. Nós temos 143 pessoas em suas casas nos assistindo a essa sessão. E 1.122 pessoas já visualizaram essa sessão até o momento. Aumentou a audiência com a entrega Eu acho das moções que... e com a sua presença aqui também. Muito obrigado. Obrigado. Eu acho que não é minha presença, não. É a grande importância da Secretaria que eu tenho a honra, o privilégio de comandar. A gente mexe com vidas, mexe com coisas diretas. Eu sempre digo que a secretaria mais importante do município é a educação, mas a longo prazo. Até porque, para ser médico ou secretário, um dia precisa estudar, não é isso? Mas, a curtíssimo prazo, sem dúvida nenhuma, a saúde está por cima de todas elas em importância. Senhor presidente, uma questão de ordem. Eu até não, perguntei para vereador. o secretário se ele ia tocar outro assunto agora, vai tocar outro assunto. Eu gostaria de fazer uma intervenção justamente sobre a questão da quimioterapia, para a gente não ter que voltar lá para trás, pode ser? Assunto anterior? Pois não, por favor, por favor. Senhor secretário, Por favor. obrigado por ter vindo. O senhor falou, mas muita gente não entende. Até eu não entendo especificamente, queria que o senhor explicasse de forma bem simples. O governo federal já nos credenciou, Habilitou. nos habilitou. Isto. O governo do Estado precisa nos... Credenciar. O que significa nos credenciar, do ponto de vista prático? A habilitação significa que nós estamos com as instalações físicas e todos os documentos prontos para começar. O credenciamento significa que nós estamos aptos a receber uma vez feito o atendimento. É isso. E quem nos paga? O governo federal e o governo estadual, os dois conjuntamente. E o senhor tem medo do governo do Estado? Sem dúvida, sem dúvida, sem dúvida. Sem dúvida, porque corremos o risco do governo federal passar o dinheiro e o Estado não repassar para nós. Qual é o percentual de cada parte nesse montante? Do 100% que Eu para vir, quanto... posso lhe dizer quanto é, por exemplo, no que diz respeito à Secretaria como um todo? Eu sei, mas vou lhe dar os comparativos são praticamente os mesmos. O governo federal nos manda R$692 mil diretamente para o hospital, por exemplo, e mais toda a parte de atenção básica, dá 1.500.000 aproximadamente, como o governo federal passa. E o governo do Estado manda em torno de 125 mil, e desses 125 mil, 28 mil ele não passa, que é de remédio, 19 mil ele não passa, que é incentivo ao hospital, e os 100 mil ele não passa, que é os médicos. Simples. Não passa nada. Esse problema é localizado ou nosso ou é geral no Estado? É meio geral no Estado, mas há municípios que têm um pouco mais de condição. Inclusive, já que nós estamos nisso, eu pediria licença ao nosso presidente, porque eu fiz aqui achei interessante, tá, trazer e pediria para ele distribuir para mim, alguém que distribuísse, fazendo favor. Por favor, pode deixar aqui. Pode entregar para por favor. Aqui estão alguns documentos de intercessões minhas junto ao presidente da Assembleia, lá em Florianópolis, onde ele me devolve ali o que ele foi feito e as explicações que o governo do Estado dá, e inclusive dentro, os senhores podem ver a totalidade do que o Estado nos deve. É um negócio que eu coloquei à disposição dos vereadores, é uma coisa bastante extensa de tudo aquilo que ele nos deve. Uma coisa importantíssima que posso dizer a respeito disso é que, na última reunião que tivemos a respeito de transferências do Estado, pela Comissão de Saúde do Estado, presidida pelo deputado Neudi Chareta, e lá estavam todos os deputados, e era para ter começado às 10 horas, e começou,
e aí ficou uma coisa muito interessante, né? Porque um deputado saúda o outro, que saúda um, que saúda o outro, que saúda um, que saúda o outro, e era 3 para meio-dia e não tinha sido feita nenhuma audiência pública. Então, o deputado de Sareta disse que, infelizmente, ele ia ter que interromper, porque eles iam ter que almoçar para depois ir fazer os trabalhos das comissões e etc. Eu levantei e insisti com o presidente para que ele me desse a palavra, ele queria saber do que eu ia falar, eu insisti, tá bom, então, de tanto insistir, eu falei, ó, eu ia fazer uma pergunta, mas vou abrir mão da minha pergunta, mas vou fazer uma reclamação. Uma audiência pública, onde o público não tem direito a falar, para mim é uma explanação pública, não é uma audiência pública. Resultado, ficamos lá até 10 para 1, e muitos secretários, que tinha secretários do Estado inteiro, tiveram oportunidade de explicar alguma coisa. Ou seja, é a maneira como lá em Florianópolis se encaram os problemas dos municípios. Ou seja, uma maneira de aparecer ou de se manifestar sem dar muita bola realmente ao que cada um de nós tem para dizer. A verdade é essa. E para que o secretário de Estado de Saúde quer uma reunião com o senhor e com o hospital? Porque eu pedi se era interessante e conveniente, se podíamos e se era conveniente. E ele me respondeu por WhatsApp, vereador, que sim, podemos e devemos nos reunir para discutir exatamente, porque eu estava dizendo para ele que o hospital estava fechando estava desistindo da sua disponibilidade de fazer a oncologia. Tem uma previsão dessa reunião? Estou marcando, porque o senhor sabe como é que é difícil dessas coisas, né? Muitas vezes demora, mas eu tenho acesso a ele com uma certa facilidade. Então, eu imagino que não vai demorar muito, porque, se for o caso, eu vou até no consultório dele de manhã no Jaraguá. Eu lhe peço, secretário, que o senhor torne público mais... Esses dias eu reclamei do senhor aqui, porque o senhor não nos dá mais notícias sobre essa situação, e por isso que fiz o requerimento de informação. Que o senhor nos deixe mais a par, não a Câmara especialmente, mas a opinião pública, a imprensa e tal, para que a gente fique sabendo dos passos. Eu sei. Do que pode ser feito, porque eu sei que muitas vezes as coisas têm que ser tratadas na base do WhatsApp e tal para resolver, mas nos deixe a par, por quê? É importante, eu sei. O meu ponto principal nessa história toda era a pressão para existir em cima do governo do Estado. Só chegou até onde estamos por causa da pressão. Já era para ter resolvido se tivesse mais pressão, se não tivéssemos sido atrapalhados, e o senhor sabe do que eu estou me referindo. Mas para que a gente tenha possibilidade de mexer. Infelizmente, agora estão botando a culpa no Temer. Não. Porque o decreto de diminuição dos gastos e teria cortado pela metade as verbas do chamado média e alta complexidade. Eu acho que todos nós que estamos aqui, os vereadores do PSDB, do PMDB, do PP... Não tem partido, isso é necessário para todos. Não tem partido nessa questão aqui, a gente tem que lutar. Eu me comporto assim. O senhor tem um contato direto, e o PP com o presidente da Assembleia, deputado Silvio Devive. Mas também com o Vicente Caro Preso, que é PSDB, eu tenho contato direto com ele também. Nós temos que mexer. Aquele que nos prometeu e até hoje não resolveu, tudo bem, no geral, vai ser do meu partido mesmo, tudo bem. Mas nós temos que cobrar, não eu, porque eu não tenho ingerência nenhuma, mas a população, enfim, só isso, eu lhe peço. Okay. Nos mantenha a par da situação para nós podermos fazer força. Obrigado. Mas eu quero dar uma notícia também interessante ao nosso presidente, porque numa conversa que nós tivemos, ele falou a respeito do 0,3%, que era constitucional a respeito do Estado. E nessa última reunião, ao aumentar a reunião, teve oportunidade de falar o promotor, o doutor Tiago, representante do Ministério Público, e o doutor Vicente Caro Preso desconversou dos 0,3 centavos per capita. E aí o Ministério Público disse, não, isso não é para desconversar, não. Isso é um direito que vai ser, sim, e vai ser buscado, portanto, vamos ter que conversar isso. Aí o secretário teve que dizer, então, tá bom, nós vamos ver em que situação nós vamos poder deixar isso, e aparentemente vai andar o problema do 0,3%. Só de 0,3%, o nosso município tem a ver, até o presente momento, a bagatela de R$548 mil de dívida, que poderíamos ter uma solução de muitos dos nossos problemas.
Só do Estado, eles estão nos devendo, nesse momento, R$ 1.866.847 até o presente momento. Doutor Manuel, eu levantei naquele dia, naquela ocasião, essa questão do 0,3%, porque esse é tipo de uma lei que existe na Constituição Federal que ninguém quer que ninguém saiba, sabe? Sim. Essa é para ficar escondida. Por causa disso eu levantei essa questão, que esse é um direito que os municípios têm e o cidadão brasileiro tem. Ele paga imposto e ele tem o direito desse retorno, de 0,3% por habitante no país, é o país todo. Se o Ministério Público e Vossa Excelência defenderam essa questão lá, eu quero também agradecer, porque eu levantei justamente essa questão, que muita gente não sabia dessa questão do 0,3%, que é de direito de investimento em cada cidadão brasileiro. Então, se foi levantada essa questão... Foi levantada e, por incrível que pareça, o governo estava sentado sobre ela, dizendo que não havia esse direito, porque eles querem fugir. O Ministério Público é que levantou a lebre e disse, não, isso vai ter que ser conversado, porque é direito, sim. Obrigado, secretário. Muito Só bom, por sinal. antes de conceder a palavra ao vereador Dagmar, nós estamos com uma audiência muito grande hoje. Eu gostaria de ler essa tela aqui. Lúcia Vandenbom, Rosângela Cislinski, Gorniak, Éder Orguilhari, Carla Grosser-Diner, Rubiana Orípka, Petição, Marcelo Coz, Gilmar Foit, Beatriz Baum-Wagner, Lilica Lacerda, Jaidir Batista, o Biloca, Oriane Weistreit, Evelyn Kellerman, dos Santos, Vanderlei Hilário dos Santos. As pessoas também nos acompanham, está passando já de 130 pessoas em suas casas assistindo a sessão. É Obrigado. muito bom, Por favor, fico vereador feliz, fico Dagmar lisonjeado. Nogueira, gostaria de fazer uma intervenção, por favor. Boa noite, muito obrigado, senhor presidente, nobre secretário. Eu estou com um caso que me chegou hoje, inclusive já encaminhei para ti, busquei explicação no hospital e tive sobre o caso, para que todos saibam, né, uma situação de uma senhora que chegou com a filha no hospital, com uma infecção urinária fortíssima, a ponto de sangrar, né, não conter, sem incontinência urinária, sangramento, e usando, inclusive, preservativo absorvente para poder reter. O médico atendeu, não solicitou para fazer exames, apenas deu um medicamento para ela e mandou ela se curar em casa. E não pediu um exame USG, que eu não sei o que significa, mas o senhor deve ser familiar. A orientação que eu busquei no hospital com o diretor do hospital é que é o seguinte, urgência e emergência no hospital é tratado para a estabilização do quadro e depois encaminhado para a unidade de saúde ou para, enfim, para a saúde de maneira geral, para que ela dê continuidade ao tratamento. Mas eu entendo aqui que, pelo que a senhora me falou, esse não seria um procedimento, porque ela voltou para casa e o efeito do remédio, ela não disse a medicação, também não posso dizer muito, ela seria meio a médio e longo prazo, para quem estava, vamos falar, sangrando, né? E para o procedimento de urgência e emergência do hospital, está ok, deu uma medicação, forneceu o remédio, já atendeu a pessoa, então ela pode ir para casa. Eu não sei, mas eu suspeito que tem algo que não atende à necessidade da pessoa que precisa, do usuário, no meu ponto de vista, porque a situação, quando nós lemos, e eu lhe passei o texto por completo, ela voltou para casa, se ela for com essa indicação de exame, solicitação de exame, ela tem que ir para a fila, para aguardar um certo tempo, segundo ela de 6 meses, eu não sei se isso procede, né? Ou então ela vai para um médico particular, paga o médico, e o médico pede, então, o exame, paga o exame, e ela, então, vai ter o resultado do exame e saber como tem que tratar aquela situação. Doutor Manuel. Vereador, o que o senhor está me falando, a nível do nosso município, o senhor que é religioso, tem aquela história do céu, o inferno e o limbo, né? O limbo aparentemente não existe, já disse que não, mas vamos usar a figura. A entrada para o atendimento médico do SUS se faz por portas. Uma porta é a unidade sanitária.
Então, você entra pela unidade sanitária, entra no computador, lhe pedem os exames, lhe dá a medicação, e aí começa uma maratona que pode ser curta ou longa, e a gente está na tentativa sempre de deixá-la o mais curta possível. Uma porta. A outra porta é quando a pessoa entra numa situação de emergência, e entra e é internada, e a partir daí, então, dentro do hospital, se tomam as atitudes necessárias. E tem aquela uma outra, que não é nenhuma coisa nem outra, que é o que eu chamo de limbo, que é o paciente que fica no pronto atendimento e que não veio da unidade sanitária e também não está internado. Essa é a minha maior luta hoje. A fase de brigas com o hospital, essas coisas todas, nós já passamos. Nós estamos nos entendendo, até porque entenderam que a pior briga de se apartar é aquela onde dois têm razão. Então, eu estava cheio de razão por um lado e eles têm razão pela outra. Chegamos ao ponto em que cada um de nós teve que ceder um pouco para o benefício da nossa população. As pessoas hoje em dia, quando entram no hospital e são atendidas dentro das instalações, não têm grandes reclamações dentro do hospital. Assim como houve uma melhoria muito grande também nas unidades sanitárias, que a quantidade de reclamações caiu muito nos últimos meses. Continua tendo todo dia isso que o senhor falou agora, todo santo dia, a porta do hospital. A única solução que eu vejo a curto ou médio prazo, e já avisei o hospital sobre isso, é que o pronto atendimento sai de dentro do hospital e vai ser tocado pela prefeitura, não diretamente, porque não há a mínima condição de um prefeito, um secretário, tocar um pronto atendimento 24 horas com funcionários públicos. Sabe que eu sou funcionário público e digo que nós temos muito mais direito do que deveres, portanto, a gente não vai conseguir ficar com ninguém, vai querer trabalhar das 2 às 4 da manhã, então vai ter que ser como está acontecendo em outros municípios, o município de Campo Alegre, etc., que são instituições como a Santé, por exemplo, cito uma, a Santé, a São Camilo e etc. Mas, sim, é um desejo meu, um desejo do prefeito, de reaver o plantão do hospital para que nós possamos acabar com isso. Tá? Até porque o pronto atendimento não é de responsabilidade do hospital, é de responsabilidade da prefeitura. Mas eu quero dizer a todos aqueles que estão me escutando, aqui e em casa, que quando a gente paga R$429 mil mês para os médicos que dão o plantão no hospital, ao mês. A gente paga isso ao hospital, eu estou comprando um serviço. E esse serviço tem que ser dado 24 horas por dia. Então, eu não quero saber se eles vão ter direito a uma hora de almoço, se não vão ter direito. Isso não me diz respeito. Assim como quando a gente contrata um empreiteiro, a gente não fica sabendo se os pedreiros vão ficar uma hora para almoço, não. Você está contratando o serviço e ponto final. Então, eles teriam que me prestar aquele serviço de uma forma que fosse justa e que, principalmente, fosse satisfatória para toda a nossa população. E não é isso que acontece. Portanto, esse é o próximo passo e que é inexorável. Eles vão perder o pronto atendimento e nós vamos ter que tocar isso até para que nós possamos controlar e possamos dar um pouco mais de satisfação para a nossa população. Nobre, me permite mais uma pergunta? Eu vou deixar mais essa intervenção ainda, e daí nós gostaríamos que o senhor falasse, então, sobre a questão do Hospital do Rossio, porque senão nós vamos discutir aí a questão da saúde. E a gente não chega lá. O dia, então, daí eu vou conceder ainda essa intervenção. Daí eu esclareço com ele, né, a qualquer hora, a qualquer momento, mas a população fica indignada de entrar no hospital e sair com um remedinho, como se aquilo fosse satisfação. Eu não entendo isso, eu não sou médico, eu sou engenheiro agrônomo. Eu me fiz claro, eu sou vereador. Um terapeuta, eu sou, né? Eu sou Eu me fiz claro por que acontece isso? Sim, mas no caso desse exame especificamente, no meu ponto de vista, eu como engenheiro agrônomo, né, vou apelar para a minha profissão, técnico, né, técnico leigo para um técnico da área, teria que ser feito um exame e não só dado uma medicação, porque ele está dando uma medicação baseada no olhômetro.
e não num exame. Eu não posso chegar numa planta e dar uma medicação para a planta no olhômetro. Eu tenho que fazer um exame da planta e dizer o que tem aquela planta. E esse é um ser vivo, mas esse é um ser vivo também, só que. Concordo consigo. Tudo isso a gente vai tentar resolver à medida que vamos tendo o tempo para resolver e à medida que as coisas vão se alinhando e permitindo que a gente as resolva, porque não conseguimos resolver tudo num dia só. A respeito do Rossio, vamos lá. Até hoje, pela manhã, já foram encaminhadas para o Rossio 2.140 pessoas. Hoje. 2.140 pessoas. Já me fizeram dezenas, centenas de cirurgias de média e de alta complexidade. Posso dizer para vocês, perguntei para o nosso secretário, para o nosso ex-prefeito Silvio, quantas bariátricas tinham sido feitas durante a sua gestão. Ele falou que eu lembrasse nenhuma. Por exemplo, já fizemos 8 até o presente momento. Começamos em 13 de maio. 13 de maio começamos a mandar os primeiros pacientes. Estamos com 8 bariátricas. Claro que nem tudo são flores, tem espinhos também, porque aí começa a turma do Deixa Disso, a turma do Paraná, que diz que estão atendendo gente de Santa Catarina e que com isso estão perdendo a IH de lá, o pessoal daqui diz que estamos perdendo a série histórica. Então a solução, e isso eu acho interessante todos prestarem atenção, porque eu vou precisar de ajuda, e ajuda de verdade, aí sim, suprapartidária. A solução para isso seria uma região de saúde com pactuação interestadual. Já tive uma conversa no Paraná, em Curitiba, com o secretário interino, na época, Cisefredo Paz, mas do superintendente Paulo Almeida, recentemente falecido numa cirurgia, e também o diretor da 2ª Regional Metropolitana de Saúde, Dr. Guilherme Graziani, que fizemos uma reunião de mais de hora, onde foi debatido o tema da região interestadual. Isso permitiria de que nós tivéssemos trânsito livre entre os 2 estados e uma pactuação das AIHs de um estado para o outro. Quem é que eu tenho contra? Obviamente que os hospitais de Santa Catarina, obviamente que os grandes funcionários públicos de carreira de 20, 30 anos, que morrem de medo de que alguma coisa muda e que possam perder o poder que eles têm de controle da secretaria. Estou tendo bastante, esses dias atrás, inclusive, numa reunião em Joinville, o deputado estadual e federal Mauro Mariani teve que sair em minha defesa, porque alguém disse lá que discordava de que era catarinense 100% e que não tinha que ir para lá, para cá. E o Mauro disse, pois no meu tempo de prefeito, eu enchia um ônibus todo dia e mandava para o Angelina Caron e para cá e para lá, e eu estou totalmente a favor. Inclusive foi ele que usou aquela frase que a briga mais difícil de apartar é quando os dois têm razão, porque eu tenho razão, porque eu tenho que dar satisfação aos nossos munícipes, e o pessoal de Santa Catarina também tem razão, porque vai perder na série histórica. Mas não é a série histórica que opera ninguém, não é a série histórica que faz os procedimentos, e o Estado de Santa Catarina, pelo fato de estar numa situação financeira e econômica muito, muito ruim mesmo, principalmente no que diz respeito à saúde, a gente não pode contar com ele para nada, e senão eu estaria esperando essas cirurgias. Inclusive eu tenho cirurgias de coluna, eu tenho cirurgias complexas que já estão sendo feitas para nós no Rossio, inteiramente por aquele valor que vocês sabem que a gente está pagando, que é um plano de R$84 mil. Portanto, sim, é um sucesso. Só tenho elogios. Tem uma coisa que não é nossa culpa, que não está funcionando corretamente. E não é nossa culpa, é o transporte. A ANTT, Agência Nacional de Transporte Terrestre, não admite que se leve pacientes por van.
Tem que ser micro-ônibus ou ônibus. Micro-ônibus não querem ir porque não tem banheiro. O ônibus não entra no pátio porque estraga o coisa e porque não pode permitir. Aí o paciente sai operado e tem que andar entre 1.000 e 1.200 metros e vão fazer o quê? Vamos chamar um Uber, o que eu vou fazer? É uma situação dificílima e essa é a reclamação. Está lá meu diretor lá atrás, o coordenador de transportes, e ele sabe que o que nós temos de reclamação, as pessoas fazem assim elogios enormes e xingam, porque foi operado, teve que ir a pé até não sei onde, ou seja, é um ponto que ainda temos que resolver. Mas como dizia o meu pai, o cargueiro, a gente acerta na estrada, estamos desde maio, ainda não deu tempo de resolver isso. Eu, para ser sempre sincero, não sei. Se coloco à disposição um daqueles carrinhos de golfe, e aí não vamos deixar ir para a rua porque não tem, ou se bota um carro, mas daí não vai poder entrar, ou se sempre quando se acha que resolveu um problema, aparecem outros dois. Né? Mas, com o tempo e com boa vontade, a gente vai conseguir resolver isso. Tá? Então, estou muito satisfeito com o Rossio. E uma coisa muito interessante a respeito é que, em janeiro, o nosso hospital, o Hospital de São Bento, nos fez 17 cirurgias. Em fevereiro, nos fez 31. Aí começou o bochicho do Hospital do Rossio. Aí passou para 41, para 45, 58... E agora estamos numa média de 46, onde antes era 17. Isto quer dizer que a concorrência é extremamente salutar. Ninguém está perdendo nada. Nem o Rossio e nem nós, em termos de São Bento do Sul. Por quê? Porque simplesmente se conscientizaram que eles não podem mais represar, porque não vai adiantar. O que represar eu mando para fora mesmo, então já que mando para fora, então vamos fazer, porque não temos outro recurso. Muito bom, é uma forma de devolver pressão com pressão, só que, obviamente, a cidade nossa precisava de um ponto de referência forte lá fora. E tem um segundo ponto ainda, que nós podemos comentar rapidamente, que é o seguinte. O CIS-Nordeste, que, vocês lembram, é criação minha há 20 anos atrás, minha e de mais 3, obviamente. Ele é um consórcio de saúde que abrange 17 municípios, inclusive Piém. Os prefeitos reunidos autorizaram que o dinheiro que se deposita no CIS-Nordeste seja rateado também para o pagamento do prêmio para cirurgias eletivas. E com isso, os hospitais chamados públicos da região, todos colocaram a sua vocação. Por exemplo, Massaranduba, oftalmologia e as hérnias. Eles têm 12 pacotes, ou seja, eles podem fazer 12 cirurgias de hérnia sem ter que esterilizar material. Novamente, Campo Alegre tem 2 pacotes, então pode fazer 2 só no caso, sem ter que comprar material que é muito caro. O Piém vai fazer a otorrino, que nós temos dificuldade. Agora, faz pouquíssimo tempo que nós temos a doutora Júlia fazendo isso aqui. Ah, e aqui, no caso particular, lá vai ser pelo convênio CIS-Nordeste. O Hospital São Francisco, o Hospital de Guaramarim, Massaranduba, um Hospital de Joinville, um Hospital de Jaraguá, o Hospital de Campo Alegre e o Hospital de Rio Negrinho. Pode ver que os chamados filantrópicos ficaram de fora. São os hospitais que são chamados ou fundacionais ou públicos. Todos esses juntos vão funcionar como se fosse um grande hospital. Isso já está aprovado pelos prefeitos, vai começar a funcionar. Agora que, normalmente, este ano eu não espero, porque como nós estamos quase todas as prefeituras com os nossos orçamentos, que estamos governando com o orçamento vindo da gestão passada, então a gente não teve tempo de fazer coisas novas, então não conseguimos como colocar dentro do orçamento essas verbas para poder trocar esses projetos importantes. Isso significa que cada município vai ter uma vocação. Por exemplo, Campo Alegre, a vocação dele vai ser a parte de ortopedia. Então, já começamos, a próxima semana, eu vou começar a fazer prótese em Campo Alegre pelo CIS-Nordeste. Tá? Isso vai ser uma revolução. Uma revolução. A tal ponto que é possível que nos próximos anos eu acabe com essa confusão toda de Rossio e faça tudo por aqui, em Santa Catarina. Mas, como eu disse uma vez,
sozinho em São Bento, nunca mais vocês ficam. Porque daí a gente não aguenta a pressão que significa não ter nenhum tipo de concorrência. Olha, sim. O que incomoda ainda, vereador, é que, por exemplo, existe um exame chamado CPRE, é um exame que se faz para pacientes que têm as pedras na vesícula que correram por o canal principal. Nós, este ano, já fizemos mais CPREs do que o município de Joinville, que tem 500 mil habitantes, fizemos 15. Joinville fez 16, até agora. 15. Fizemos 15 aqui. Por quê? Por que fizemos 15? Não é feito aqui. Nós mandamos para Blumenau. Nos custa R$ 4.300, R$ 3.800 do exame, mais R$ 500 do contraste e mais o transporte a Blumenau. 15, multipliquem isso por 15 e vê o quanto foi gasto só com isso. Isso só acontece por um motivo. Porque empurravam com a barriga as vesículas. Porque se a vesícula, na primeira crise, tivesse sido operada, a pedra não teria migrado para o canal principal. Então, todo médico sabe que um lugar onde há muita CPRE é porque houve lentidão de diagnóstico e de procedimento para operar a vesícula. Isso é sabido. Não estou inventando nada. Então, essa pecha nós temos que levar porque é verdadeira, é nossa. Só que vai modificar. Vai modificar porque as coisas estão caminhando e está havendo conscientização. Isso é muito importante. Não posso dizer mais que nós temos uma cesta de maçãs. Não, a nossa cesta é de maçãs de boa qualidade. Já falei isso aquela vez. E tem 3 ou 4 que ainda continuam as mesmas, mas que com o tempo umas já conseguimos tirar. Algumas já conseguimos tirar. E vamos conseguir eliminar mais. Por exemplo, nós tínhamos um problema aqui com morte infantil. Os nossos óbitos por número de nascidos vivos era maior do que em qualquer outro lugar de Santa Catarina. Vocês sabiam disso? Crianças mortas. Aqui, era. Claro que tinha um motivo. Conseguimos sanar de alguma forma. Conseguimos sanar. Aquelas pessoas que estavam fazendo, que estavam, digamos, agindo com essa negligência, foram retiradas tanto da prefeitura quanto do próprio corpo clínico do hospital. E espero que nos próximos meses haja uma melhora bastante grande, até nessas taxas que envergonhavam a gente em São Bento do Sul. Eu trouxe aqui tanto que eu trouxe para distribuir, porque, obviamente, não posso falar sobre todas essas coisas, porque nós iríamos até aqui às 3 horas da manhã. Não que eu me importe, mas ninguém vai ter disposição para isso tudo. Tá? Mas o que eu posso dizer, já que especificamente nós viemos falar a respeito do Rossio, é que estamos indo muito bem, graças a Deus, e que estamos tendo, os problemas que estamos tendo não são provocados nem pelo próprio Hospital do Rossio e nem sequer porque nós queramos, mas porque está havendo influências de pessoas que fazem muita pressão. E eu tenho notado uma pressão muito grande mesmo, dos chamados hospitais filantrópicos da região, que vem o Rossio até essa iniciativa de fazermos os hospitais públicos como se fosse um grande hospital único. Tá? Eles veem isso como uma espécie de ameaça ao seu negócio. Porque os hospitais públicos não visam lucro, enquanto que um hospital filantrópico, obviamente, se não tiver lucro, fecha. Não é isso? Doutor Manuel, só para dizer, ó, o pessoal continua nos acompanhando. Ó. Milo Lewandowski, Nilton Mendes, ó, Júnior, Álvaro Malão, Toporowski, Abel Volinger, Álvaro Marlon Toporowski, Abel Volinger, Arildo Siqueira, Renato Krieg, Claudete Pscheit, Dorildo Azifka, Alves, Adilson Fernandes, Nilda Maria Boschi, Adolar Frantz, Mauro Chaves, Cleia Nara Turek, Stigler, Zaira Zipra Schroeder, Marlene Schultes e o jornalista Vilmar Bueno Espeto continuam nos acompanhando também lá. Eu gostaria de dizer ao secretário, agradecer, secretário, o senhor pode depois fazer as suas considerações. Eu estava
conversando aqui com a mesa diretora, acho que, vereador Pete, talvez a gente, numa outra oportunidade, traga o secretário um espaço para falar da saúde de uma maneira geral, não só do Rossio, né, secretário? Eu acho importante porque temos muitas informações, presidente, Isso, muitas porque, informações. sabe por quê, secretário? Porque o senhor veio hoje aqui para falar, vamos dizer, daí se muda, aí nós ficamos sem, né, o foco, né? Então, mas nós vamos lhe fazer um convite ainda, para o senhor voltar aqui. Obrigado. Pode. Posso terminar? Pode. Então, eu gostaria só de terminar dizendo que eu vou distribuir, por favor, mais um elemento aqui para que os nossos vereadores tenham isso em mãos. Por favor, secretário. Isso aqui é uma coisa que vai para a imprensa. São dados que não vamos citá-los agora, a respeito das coisas que estão feitas, de como está o governo do Estado, algumas coisas que nós já estamos fazendo. E tem, claro, que não tudo são boas notícias, né? Nós pegamos, por exemplo, quando no dia 2 nós tínhamos 5.435 ultrassonografias por fazer, agora já passa a dar 6.000 e já fiz um monte. Ou já fizemos um monte. Quando eu digo fiz, foi a secretaria, obviamente, né? Por quê? Porque tem 55 médicos e todos têm liberdade de pedir ultrassonografia. Então, vocês podem ver que cresce pelo menos 55 todo dia. Então, obviamente, que por mais que eu faça, o que a gente faça, que a secretaria faça, é quase impossível de correr atrás da máquina, no sentido de que haveria a necessidade de ter inúmeros profissionais trabalhando, o que, na verdade, não existe. O único que nós tínhamos, eu já fiz uma referência a isso anteriormente, era alguém que estava em desvio de função, e desvio de função é ilegal, é contra a lei, não pode ser mantido, e ponto final. Então, era o único que, de fato, já tive, inclusive, críticas nas redes sociais por causa disso, mas insisto em dizer de que não havia como manter uma pessoa, né, que tinha um concurso para 30 horas e que oferecia 2 tardes ou 2 meias tardes em troca de ultrassonografias. Por mais que a gente as necessite, mas a gente não podia coadunar com isso, porque simplesmente o direito que um tem todos o mesmo direito, e obviamente isso significaria a derrocada da secretaria como um todo. Então, eu distribuí o que eu coloquei aqui no número 5, são dados que eu gostaria que os vereadores depois vissem em casa, porque são muito interessantes, né? E a respeito das demandas, das listas de demanda reprimida, o que nós temos hoje em dia são mais pontuais, e estamos resolvendo as centenas no Rossio e também fora. Não é só o Rossio que está nos ajudando. O governo do Estado, temos que colocar agora, perdão, não é o governo do Estado, é o governo federal. Quem distribui é o governo do Estado. As APACs, autorizações para procedimentos de alta complexidade. Eles nos fizeram, até o presente momento, 75 cataratas, e com mais 61 agora que já estão autorizadas. Eu tenho a impressão que vai dar um total este ano de umas 170 das 361 olhos que nós tínhamos, o que vai dar uma quantidade, 130, né? Vai dar um valor substancial em termos de são 100 e lá vai pedrada de vidas que vão voltar a enxergar, e eu nem consigo, sempre enxerguei muito bem na minha vida, nem consigo saber o que uma pessoa que não enxerga nada sente ao momento em que consegue ver novamente o vulto da pessoa amiga ou do netinho, ou seja do quê. Ou seja, isso me deixa muito, muito feliz de saber que a gente está conseguindo isso. Isso significa que a gente está se mexendo por todos os lados, é um trabalho diuturno e que dá excelentes frutos. Pelo menos me dá uma satisfação interior extrema de saber que a gente tem a oportunidade de poder ajudar as pessoas que estão carentes e que precisam tanto do auxílio da gente. Tá? Apesar dos inúmeros problemas que a gente tem de todos os tipos, com funcionários, com isso, com aquilo, com pressões externas, dentro do município, fora do município, mas é muito encorajador saber que há centenas, se não milhares, já passamos dos 82 mil pessoas que dependem das atitudes da gente. E desde que a gente esteja trabalhando por todos, o resultado sempre é muito compensador. Gostaria de ficar falando muito mais. Tudo, Rossio?
o segundo parágrafo ali é tudo Rossio, porque é tanta coisa que não dá para falar. Eu acho que, dessa forma, até mais ou menos o fim do ano que vem, eu espero ter praticamente zero em filas em praticamente quase todas as cirurgias, principalmente com essa modalidade que eu expliquei agora do Cis-Nordeste. Tá? E vai haver, então, um aspecto revolutivo nesse aspecto de saúde. E continuo tendo uma dificuldade extrema para lidar com os jurídicos. Não com o jurídico, com o poder judiciário. O jurídico é outra coisa. É o seguinte, recebemos R$1.000 na linha despesas com judicialização. No mandato anterior, nos custava em torno de R$28.000 mês só o HJ para alcoólatras que somos obrigados a internar por ordem judicial. Estamos com 58 mil e agora vai aumentar para 75 por mês. Além de que, uma série enorme de pessoas utilizam de medicamentos como o Miran, por exemplo, que é uma injeção que se faz no olho para uma retinite pigmentar e que custa a bagatela de quase R$9.000 por ampola. E é uma ampola de muita frequência, algumas vezes uma por mês, que custa para 2 olhos 19.000 e lá vai pedrada de reais, e mais R$1.200 por olho para fazer a aplicação, por ordem judicial. E nós temos, lá está o Nilson lá atrás, sabe quantos que a gente paga todo santo mês? É muito. Representa em torno, com o HJ, isso representa uns R$130.000 mês. Óbvio, que tem 1.000 na rubrica e gasta 130 por mês, a gente inevitavelmente, inexoravelmente, o senhor deve ter visto ali, a gente vai estourar o orçamento em mais de 4 milhões tranquilamente. Até porque começamos já no primeiro dia com 2.980.000 no dia 2 de janeiro, em vista do salário e mais das férias de todo mundo e isso aí. Então, mas saúde é saúde, eu tenho todo o apoio do nosso prefeito nesse sentido, e inclusive nesse decreto de contenção de despesa também estou incluído, mas se tem uma secretaria que tem exceções, está sendo a minha, até para que a gente possa não deixar ninguém morrer na praia. Mas, ao mesmo tempo em que a gente tem que segurar muito, porque senão se torna um saco sem fundo, com uma profundidade que chega a ser maior do que as fossas da Mariana, que tem 11 quilômetros, ou seja, ali você joga todo o recurso que você jogar, você simplesmente vai perdendo, porque a necessidade das pessoas é muito maior do que aquilo que a gente pode prover. Eu tenho a impressão que tem mais uma coisinha para distribuir, mas eu gostaria de ficar por aqui hoje, presidente, para que gostaria que distribuísse isso aqui também. Tá bom, doutor. Só antes de encerrar, doutor, o vereador Jaime gostaria de fazer um questionamento para o senhor. Por favor, vereador Jaime. Senhor presidente, senhores vereadores, secretário Manuel, boa noite. Boa noite. Só para entender ali a história das AIHs com regional, a intenção é fazer seria um... Eu vou lhe contar a história, o senhor vai entender rapidinho. Não, porque que eu entendo assim, não existe IH interestadual, é isso? Posso comentar? Sim. Já vai entender. Quando estive em Brasília, na SAS, falando com o doutor Francisco de Assis Figueiredo, eu perguntei para ele que uma ideia que eu tinha era que nós pudéssemos poder ultrapassar a fronteira do Estado sem ter que dar contas para o Rio Negro, né? Ou seja, sem haver divisa. Porque o que estava me incomodando muito era o fato do SAMU não passar para o lado de lá e nem voltar. Isso me cria um trauma, né?
uma dificuldade extrema isso. Já está sendo resolvida porque o coronel disse que com uma pactuação podemos fazer. O atual coronel, né, Dom Batista, ele disse que pode ser feito sim. Antes não podia, quando tinha a SPPM, que era aquela empresa de São Paulo, uma OS, que não permitia. Ok. Quando apresentei essa tese, o Dr. Francisco da Assis Figueiredo me disse que ele é o secretário da SAS, ele me disse, isso já existe. Eu achei que estava inventando a roda, mas não. Ele me disse, isso existe entre Maranhão e Piauí, porque ali perto do Maranhão, perto de Teresina, Teresina é a capital do estado, cruza o rio, já está no Maranhão. E aí aquela parte é muito, muito pobre no Maranhão. Então eles não podem ir até São Luís, porque são 700 quilômetros de distância. Ali existe uma PPI interestadual. Ele me disse, também existe uma PPI interestadual no Bico do Papagaio, do Tocantins, são 21 municípios. E agora o governo do estado, que diz que é contra essas PPIs, me diz que existe uma PPI interestadual entre os municípios de São Lourenço, Campo Herê e Pato Branco. Portanto, não estou inventando nada, isso existe. Só que é quando existe uma dificuldade, que é muito longe, aí eles colocam mil e coisa, tá? O importante é que a lei da região de saúde diz que uma região de saúde é tal que dentro da região você tem que resolver todas as coisas. Então, se você tem uma região formando, por exemplo, com Joinville, e ele não te faz transplante de fígado, não é a região. E a região não é obrigatoriamente dentro do estado. Região de saúde é para ser feita no território nacional. Não tem fronteira. E uma região, por definição, é aquela que te consegue resolver todos os problemas daquela comunidade. Então, se Santa Catarina não nos resolve os problemas de nossa comunidade e o Paraná pode nos ajudar, por que não? Ah, porque vamos perder série histórica. E queco. Como é que eu vou explicar para um paciente que precisa de um transplante de que ele vai ter que esperar morrer para não afetar a série histórica? Por mais que eles queiram dizer que isso é importante para o futuro dos meus netos, os meus netos que se virem como eu estou fazendo para propiciar condições para as populações que eles tenham na época. Eu tenho que me preocupar com a nossa atual. Pelo menos é assim que eu entendo, não sei, estou sendo um pouco... Né? Então, existe sim, existe. Certo. Peço que vejas na internet e veja a região de saúde e vais encontrar várias no Brasil, propiciando que é possível, sim. Tá. Porque como que é feito hoje com relação ao Hospital do Rossio? Porque o nosso contrato contempla que sejam atendimentos SUS. Tudo aquilo que é só SUS, eles estão fornecendo. Mas aquilo que implica prótese, por exemplo, tudo aquilo que implica em autorização de auditorias do governo do estado, tem havido por parte de funcionários públicos da secretaria, uma espécie não de operação tartaruga, mas uma operação eficiência. Tipo assim, se é do Santa Catarina, não autorizo esse, mas não autorizo aquele. Sabe como é que é? Tanto é verdade que me fizeram 8 das bariátricas, que tem que ter autorização, e deram uma paradinha agora para ver o que nós vamos fazer, porque são 22 que eu tenho para operar. Mas os procedimentos, eles são faturados via SUS, via IH? Via SUS, dos nossos Isso, nossos pacientes, dos nossos o que nós pagamos é tudo, mas, na verdade, oficialmente, são as consultas de especialidade. Não, mas talvez eu tenha não o que nós pagamos. O Hospital do Rossio consegue faturar essa IH tudo para o SUS. Dos nossos municípios? Não para o nosso estado, para o estado deles. Isso eu estou consciente, eu sei disso. Sim, não, justamente por isso, porque o senhor citou do deputado Mauro Mariani, mas pelo que eu lembro da reportagem dele, a preocupação era justamente com essa evasão com a série histórica. De recursos. Por isso é que vamos resolver, vereador, com a região de saúde. Sim. Aí pronto, aí acaba com esse negócio de série histórica para cima, série para baixo. Sim, né? Porque há uma diminuição dos recursos. Exatamente, repartidos na região. Sim, mas se não tiver isso,
os recursos Por enquanto, que já são... enquanto não tiver isso, é o Estado do Paraná que está levando esses pontos, vamos dizer assim, esses pontos. É como se estivéssemos, por exemplo, comprando no cartão e os pontos fossem para o Paraná. Tá. É por aí. E por último, secretário, eu entendi ali com relação aos municípios, fazer essa grande região, os hospitais seriam os hospitais municipais, públicos. Por um motivo simples, porque os hospitais públicos, eles não visam lucro e eles usam 100% SUS. Eles não podem ter particular, nem Unimed, nem nada. Como o hospital público só usa SUS, ele só pode atender SUS, ele só pode abrir a porta para o SUS, aí então a lei autoriza fazer isso. Só quando houver sobra de contingente é que vai poder ser aberto para o filantrópico. Certo. Uma pergunta talvez até um pouco pessoal, mas do meu ponto de vista, talvez eu ainda não tenha amadurecido a ideia, porque essa informação é recente. Nesse contexto, São Bento ficaria fora. Não te preocupas assim? Me preocupa. Tipo, nós estamos tendo uma involução na nossa cidade, exatamente. do nosso sistema de saúde, de atendimento, porque nós estamos perdendo muitas... Talvez... Não raciocinei direito Estás ainda. correto de razão, vereador, estás correto de razão. Mas vejam, senhores, o Senai Sebrae me apresentou um estudo nesse mecanismo de cidade empreendedora. Me apresentou um estudo onde consta que das 15 cidades do estado de Santa Catarina que têm tamanho semelhante a nós, em habitantes, 80 mil habitantes aproximadamente, contando-se o número de leitos por habitante, nós estamos em 147 lugares no estado. 47º. Estamos perdendo para... São 15 os municípios semelhantes a nós. Nós estamos em 12º. Dentro dos 15 semelhantes a nós. E no que diz respeito a leito SUS, nós estamos em 157 no estado. Então não era de estranhar, não era de admirar que o hospital de São Bento não desse conta da sua população, entenderam? Não pode. Estatisticamente não tem como dar conta. Porque se o número de leitos por habitante, já incluído tudo, inclusive os particulares, está em 147, 147, e esses são os números, 147, e quando se fala só em SUS, 153, então, obviamente, que nós precisamos de uma outra instituição hospitalar. Eis o que nós precisamos. Então, nós estamos agora pensando numa outra instituição hospitalar que vai ser, digamos, regional. Mas isso não quer dizer que não tenhamos o nosso pensamento exatamente na construção de um hospital para nós. Até porque agora estavam falando em Cidasc e eu já mexi com essa encrenca da Cidasc. Por quê? Porque simplesmente o lugar mais lindo do planeta para colocar um hospital de São Bento do Sul seria exatamente ali onde se faz a Expoama. Fácil de entrar, fácil de sair, um terreno enorme, estacionamento que não acaba mais, etc, etc. Mas acontece que a Cidasc ela está proibida por lei de doar isso. Fora de cogitação, fere a lei de não sei o quê, fere a lei de não sei quanto, e aí teriam que passar leis novas para, na Assembleia para que isso pudesse ser doado. Eu não sei, o vereador Malon, o senhor que é advogado, e o César, qual seria a lei que não pode, não sei se é responsabilidade fiscal, ou a lei de que não pode abrir mão de renda, não é minha especialidade, mas eles provam por A mais B que estão impossibilitados de fazer uma doação. Vender, pode. Ok? Vender, pode. Estaria de nós sabermos o preço, e eles poderiam colocar um preço que fosse bem acessível. Mas eu, sinceramente, gostaria muito de poder colocar, de fazer o nosso hospital.
Até porque, segundo o promotor público, segundo o Ministério Público, São Bento do Sul, pelos seus 82 mil habitantes, e sendo um polo com vocação de polo, inclusive em saúde, teria que ter um hospital para 225 leitos, sendo que 45 seriam de UTI. E essa seria a medida exata. Só que, para poder termos isso, teria que ser uma PPI. Teria que ser uma parceria público-privada, como é o caso do Rossio, que lá tem dinheiro do Estado, tem dinheiro do governo federal e tem dinheiro de particulares também. Certo. Eu gostaria aí, do fundo do coração, que tivesse essa pretensão, porque assim, eu não gostaria de ter uma involução no nosso sistema e no nosso município. Só para não se delongar, senhor secretário, a última colocação é com relação a esses pontos. Aí eu vou de encontro ali tentar não defender o profissional pela atitude ou como foi a maneira com que ele tratou, tá? Mas eu, como profissional da saúde, nem sempre peço exames. Eu tenho uma certa competência clínica, que acredito que o nosso secretário tenha também, e nem sempre são casos de se pedir um exame já na primeira. Não estou julgando, não vi o paciente, não sei. Se houve alguma falha no atendimento, o profissional tem que realmente ser punido, tal. Mas assim, não é de praxe essa história. Hoje, se você vai ali, está com uma gripe, toma primeiro uma medicação. Não resolveu, aí você vai buscar alguma coisa. É uma sequência lógica. Então, assim, eu acho que esses pontos aí que são levantados, né, senhor secretário, que sejam realmente resolvidos com as pessoas ou com os profissionais que a gente tem o problema, para não, às vezes, macular uma instituição e começar a generalizar. Não, é o hospital, ou é o posto de saúde, ou é o não sei quem. Então, é o profissional que está dando problema? Vamos resolver. Né, seria isso. Obrigado, desculpe pela... Doutor Jaime, eu disse agora há pouco que eu tenho tido bastante elogio do portão para dentro, da porta para dentro do hospital, tenho tido bastante elogio, assim como também houve melhoras nas unidades sanitárias. E ainda o que existe, o que ainda não conseguimos resolver, nem o Renato, nem eu, é exatamente a porta. Nós temos lá 2 médicos e ele exige mais um médico. O que acontece é que mais um médico representa R$ 67.160 mês. Mais um. Mês, não é ano? Porque são R$ 92 por hora, 730 horas mês. Então, um profissional a mais, né, é uma coisa séria, porque representa tranquilamente multiplica isso por 12, né, vai para R$ 840 mil para ter um profissional a mais. E quando tiver um profissional a mais, não tenham dúvida, ele também ficará lotado. E se tiver 2, ficará lotado, e 3 ficará lotado, e 4 ficará lotado. Até existe uma lei que diz que tudo aquilo que você ofertar em termos de saúde pública, tudo será consumido. Muito obrigado, secretário. Muito obrigado pela sua participação. A comunidade toda ali acompanhou aí pelo Facebook, pela internet também. O senhor terá outra oportunidade de voltar aqui, secretário, para falar de uma maneira geral sobre a saúde em um todo. Quero agradecer a todos que nos acompanharam e também vou fazer a última leitura aqui da última tela, que também, só ver, hoje chegou em 160 pessoas em suas casas nos assistindo nessa sessão. Mas o pessoal que veio aqui, queremos agradecer, então quero fazer a leitura aqui. E de antemão quero agradecer a sua presença, secretário, e dizer que a casa sempre está de porta aberta para lhe receber. Obrigado. Deixa eu só fazer a leitura aqui, depois o senhor faz o agradecimento final aqui. Lili Marlene, Rosemary Marques, César Luiz Fossati, Patrícia Siqueira Machado, Ilair Pinheiro, Tânia Regina Correia, Valdirene Bileski, Dino Morcelli, Maria Helena Cor,
Rogério Torres, Gilberto Ferreira de Souza, Gilmar José Warstreit, Dicilei Ribeiro, Alain Vitali, Osmair Correia, Michele Tatiane Disken, José Juarez Nardo, Vilmar José Zil, Ariel e Roseli de Souza Ferreira e Tereza Keller. Essas pessoas também nos acompanharam, atingimos quase o número de 200 pessoas em suas casas assistindo a sessão de hoje. Quero lhe cumprimentar, agradecer sua presença aqui em nome dessa Casa de Leis, e nós temos certeza que o senhor em breve voltará aqui. Muito obrigado, senhor doutor. A todos, muito obrigado. Boa noite a todos. Muito obrigado. Questão de ordem, presidente. Pois não. De utilidade pública. De antemão, aproveitar o Ibope do Facebook, adiantar que no dia 3, agora, terça-feira, lá em Serra Alta vai ter a audiência pública a respeito da apresentação do projeto ali de mudanças no trânsito ali do bairro Serra Alta, né, no famoso trilho ali. Vai ser terça-feira na Paróquia São José, às 19h30, no dia 3 de outubro, às 19h30, a apresentação do projeto. Bem lembrado, vereador. É importante a participação da comunidade toda lá nessa audiência pública, até porque esse é um problema que, desde que existe aquilo lá, existe esse problema. Temos que achar a solução, vamos estar lá presente também, pode ter certeza, porque vamos contribuir. Temos algumas sugestões para dar também, vamos estar lá. Serra Alta merece e estaremos lá presentes. Queremos convidar a todos para participarem dessa audiência pública. Muito obrigado. Antes de encerrar, então, não havendo mais nada a ser tratado, eu quero agradecer o trabalho dos senhores vereadores e convoco para a próxima reunião ordinária, que se realizará no dia 2 de outubro, às 18h30, então. 18h30, com a anuência do plenário, certo? Muito obrigado. Está encerrada essa sessão.